E os próximos dias serão de trabalho intenso no Congresso Nacional. Os parlamentares precisam votar o orçamento antes do fim do ano, tem a análise sobre cassações, tem a tensão com o Supremo Tribunal Federal. Para isso, e falar um pouco sobre toda essa situação, eu quero receber o deputado federal Carlos Lupion, que é o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. Deputado, seja muito bem-vindo. Prazer recebê-lo aqui no nosso Jornal Jovem Pan. Obrigado por nos atender no fim de semana. Há pouco nós comentávamos aqui a situação da deputada Carla Zambelli e da diferença de decisões. A Câmara fazendo e votando pela manutenção do mandato dela, enquanto o Supremo Tribunal Federal vem novamente e diz: essa decisão já foi tomada ali no julgamento no Supremo e a gente determina que ela perca sim o mandato, mesmo com essa decisão de vocês. O senhor entende que que a corda esteja bastante esticada nessa relação entre as instituições, Câmara e o Judiciário? Boa noite. Boa noite. Obrigado pelo espaço, o convite para estar aqui com vocês hoje. Sem dúvida nenhuma, o Judiciário, mais uma vez, usurpando de toda toda a capacidade do Congresso Nacional de legislar, tentando interferir mais uma vez nas ações do Congresso Nacional. Não é a primeira vez, nem será a última, infelizmente, mas precisa haver uma posição firme dos presidentes da Câmara e do Senado para impor os limites de quem pode fazer o quê. Uma decisão soberana da Câmara dos Deputados tem que ser respeitada. Inclusive, isso está na Constituição. Cabe ao Congresso Nacional definir o mandato dos parlamentares. Já houveram vezes de parlamentares presos ficarem durante muito tempo com o mandato porque não havia decisão do Congresso Nacional. Então, precisa haver minimamente um respeito ao posicionamento do Congresso, porque isso está respaldado na Constituição. Deputado, o senhor falou sobre um posicionamento forte do presidente da Câmara, dos presidentes da Câmara e do Senado, mas sobre exatamente a atuação do presidente da Câmara, nesta semana ele foi alvo ali de um bombardeio de opiniões diante das decisões que tomou no plenário, em relação também à mesa diretora e às votações de cassação e suspensão, no caso do deputado Glauber. Eu quero saber qual que é a sua avaliação sobre a maneira como o presidente da Câmara está conduzindo a gestão dele até aqui e se, de fato, ele está conduzindo as articulações e os bastidores da maneira como o senhor e a própria Frente Parlamentar da Agropecuária, que é muito forte hoje dentro da Câmara, esperavam. Veja, o presidente Hugo se pôs numa posição difícil agora nesse final de ano. Ele definiu que as pautas mais cabeludas e complicadas que o presidente precisava pautar seriam pautadas até o final do ano. Nos comunicou na reunião de líderes da terça-feira que colocaria essas cassações na pauta, e isso, obviamente, suscitou numa série de protestos, inclusive esse do deputado Glauber, que invadiu a mesa, ficou lá na mesa, independente de como foi retirado ou não, mas a decisão cabe ao plenário da Casa. Obviamente que o ônus de ser presidente da Casa é ter o desgaste quando não há concordância dos demais membros do parlamento. Então é uma posição que, infelizmente, cabe única e exclusivamente ao presidente. Não acho que ele esteja errado, acho que ele precisa realmente colocar isso no coletivo, colocar isso no plenário para tomar essas decisões mais complicadas, e é o que nós temos feito. A partir do momento que ele coloca a pauta, a gente corre atrás, cada um no seu setor ou em cada um da maneira como milita, buscar efetivamente os apoios necessários. Foi o que aconteceu nas votações, tanto da cassação do Glauber quanto da Carla. A maioria venceu, e quando vence a maioria, isso é democracia, é para isso que temos lá o parlamento, para isso que é uma democracia representativa. Cabe ao presidente da Casa, e única e exclusivamente a ele, a prerrogativa da pauta. Fez isso nessa última semana, e na próxima semana deve haver mais algumas pautas complicadas, e vamos ver até que ponto a gente chega. Deputado, a Maria Descartes também está conosco, quer fazer uma pergunta ao senhor. Vai lá, Maria. Boa noite, deputado, tudo bom? A minha pergunta é em relação à LOA, a Lei Orçamentária Anual. Queria enxergar e entender de vocês como é que está sendo previsto, né, diante da certa flexibilização maior da LDO aí com as despesas primárias do nosso governo. Como é que você enxerga tudo isso atualmente, essa questão fiscal no Brasil e o Congresso podendo apertar mais o governo com relação à despesa e perde essa oportunidade? Eu lamento perder a oportunidade, né? Porque o governo gasta mal e gasta errado. Aliás, o déficit primário é absurdo, o gasto do governo cada dia maior, as contribuições todas que o Congresso podia dar, a gente sempre deu.
né, seja na PEC da transição, na reforma fiscal, tributária, arcabouço e tantos outros projetos, né, que passaram pelo Congresso Nacional e que agora, infelizmente, vem mais uma lei orçamentária com mais uma possibilidade de manobras ali por parte do Executivo. Numa semana em que se mantém a taxa Selic a 15%, a capacidade de investimento do setor primário cada dia menor, a gente vê uma economia desaquecida e um problema sério na geração de renda. Isso, o governo está no modo eleição, né? O governo já deu o play no modo eleição faz bastante tempo, fazendo uma série de medidas assistencialistas, medidas mais populistas, buscando, obviamente, a sua reeleição. Cabe ao Congresso ser a balança disso e conseguir blindar um pouco a população brasileira dessas questões. Infelizmente, não tem acontecido. Aí, quando entram as emendas parlamentares, as negociações, as questões políticas locais, mas, infelizmente, caberia a nós, efetivamente, darmos uma trava final nisso. Fizemos em algumas questões, como fizemos na MP 1303, naquela questão do IOF, vários outros pontos em que nós não admitimos o aumento de impostos, mas, infelizmente, com o governo que está aí, arrecadar todo dia mais para gastar um pouquinho mais cada vez. Né? Eu quero falar também sobre esse projeto de redução de benefícios tributários que pode entrar e está em discussão agora já num primeiro momento ali na Casa, na Câmara dos Deputados. E o setor do agronegócio é apontado por muitos como o que tem uma quantidade gigantesca de isenções e muitas vezes até criticado exatamente por conta dessas isenções. Esse debate preocupa a frente parlamentar da agropecuária de alguma maneira e como que vocês pretendem também defender esse setor aqui no país? Vamos lá, claro que preocupa, né? Primeiro a gente não tem que falar em benefícios fiscais, nem isenções, muito menos subsídios. O que tem no setor primário é uma capacidade de competitividade. Nós estamos falando de um setor produtivo que representa mais de 30% dos postos de trabalho no país, mais de 50% das exportações e praticamente 25% a 28% de todo o PIB nacional. A gente precisa manter essa competitividade. Se não tiver isso, a gente vai ter um interior do Brasil cada vez mais empobrecido, falta de oportunidade, falta de renda. Nós temos algumas diferenciações tributárias que ali nos preocupam bastante nesse projeto especificamente, principalmente a questão dos insumos agropecuários. Os insumos vão falar das sementes, falar dos defensivos agrícolas, dos fertilizantes, que são lastreados em dólar, que estão cada dia mais caros e estão tirando completamente a competitividade e principalmente a capacidade de renda do produtor rural. Hoje o produtor rural está equilibrando a tabela quando ele vai bem, né? A planilha de custo e lucro na produção está sendo equilibrada quando o produtor vai bem. A grande maioria vai entrar no prejuízo. E a previsão para 2026 é aumentar o endividamento do setor agrícola em mais de 10% da totalidade do setor com endividamento crescente. Então, nos preocupa bastante esse projeto não ser muito discutido e a gente acabar perdendo competitividade. Maria, você quer fazer mais uma? Eu quero tocar nesse assunto que vocês falaram aqui sobre a questão da agricultura, do setor agrícola, né, que é como o deputado mencionou, é um setor que emprega muitas pessoas, mão de obra, e vive uma série de questões, dentre elas a questão do custo Brasil. Se o Natal chegando aí, deputado, o que é que você gostaria de pedir para que pudesse haver de melhor aí no setor agrícola com a questão da infraestrutura? Quais são os principais gargalos que você gostaria de tirar para a gente ter um setor cada vez mais competitivo nesse sentido? Bom, primeiro a gente quer respeito pelo setor, né? Infelizmente o governo atual nos desrespeita constantemente, temos um problema seríssimo de compreensão do setor e da essencialidade do setor agropecuário para a economia brasileira. Os ataques são diários, constantes e a todo momento a gente tem que dar alguma resposta e fazer algum tipo de enfrentamento. Esse talvez seja o maior problema hoje, vencer as narrativas completamente equivocadas e absurdas em relação ao setor que contribui muito para a nossa economia. Eu gostaria de conseguir ter capacidade de investimento. Queria que o produtor conseguisse construir uma armazenagem na sua propriedade, conseguisse ter um pivô de irrigação, que a gente tivesse infraestrutura suficiente para o escoamento da nossa produção. Nós temos uma defasagem gigantesca na armazenagem, isso faz com que a gente não consiga ter controle nos preços, controle do mercado,
principalmente com os grandes players internacionais, como os Estados Unidos, em que eles conseguem controlar quando vendem os grãos, porque tem onde colocá-los, a gente não tem isso. O custo de frete cada dia mais alto, mais exorbitante, estamos falando em praticamente 4 vezes o valor de frete da safra passada. Dificuldade no escoamento nas rodovias e principalmente a falta de investimentos nas ferrovias, a dependência que nós temos de fertilizantes, a grande maioria importados, ainda mais com a guerra Rússia-Ucrânia, um mercado completamente afetado em relação a isso, e a gente perde também competitividade quando tem que colocar o dólar para comprar esses produtos. Então, tem uma série de gargalos, uma série de problemas e que acabam no mercado doméstico enfrentando uma grande dificuldade de crédito, né? Um crédito escasso, difícil, com juros altíssimos, equalizar 15% de Selic é muito caro, e um seguro que não existe. Para vocês terem ideia, no último plano safra anunciado pelo governo, dito que seria o melhor do mundo, gigantesco, maravilhoso, não teve nenhum real de seguro. E isso faz com que o crédito fique muito mais caro. Nós estamos mudando a lei, estamos fazendo uma nova lei de seguros, estamos buscando uma nova metodologia para o crédito agrícola, mas o que a gente vê por parte do executivo é o contrário disso. Quando nós vemos que as LCA significam praticamente 40% do financiamento do agro, o governo vai lá e tenta taxar. Os FIAGROS, que são uma alternativa de financiamento privado, o governo vai lá e tenta taxar. E assim vai, a gente tentando se desvencilhar da mão forte do Estado, e o Estado querendo cada vez mais pegar uma boquinha do nosso lado. A gente não pode deixar, porque a gente perde toda a nossa competitividade. Talvez esse tenha sido um dos grandes desafios no ano 2025, a gente conseguir manter a competitividade do setor, e foi o que a nossa bancada ruralista, a Frente Parlamentar da Agropecuária, conseguiu fazer nesse ano. Deputado, só para a gente aproveitar que estamos conversando ao vivo com o senhor e arrematar com uma última pergunta, eu quero falar do marco temporal. Houve uma retomada do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, agora com a possibilidade de se continuar no ano que vem, por conta já da chegada do fim de 2025. E eu quero saber como é que a Frente Parlamentar da Agropecuária acompanha esse debate e quais são os movimentos que vocês também podem ou devem fazer diante das decisões que podem ser tomadas pelo Supremo Tribunal Federal. O que mais intriga vocês? Nós nos preocupamos e muito. Nós temos uma lei vigente, que é a Lei do Marco Temporal, que nós aprovamos por ampla maioria, mais de 400 votos no Congresso Nacional. Foi vetada, nós derrubamos os vetos e ela está vigente e está valendo. Pouco depois da COP, o governo fez uma série de portarias e decretos demarcando novas áreas no país, ignorando completamente a legislação vigente. Nós tivemos que entrar com notícia crime contra o ministro da Justiça, contra o presidente da República, presidente da FUNAI. Isso está no Supremo Tribunal Federal. O ministro Gilmar Mendes fez uma comissão de conciliação em relação aos diversos pedidos de inconstitucionalidade da lei. Nós participamos dessa comissão. Não houve resultado prático, agora vem esse julgamento em que eles querem mudar a legislação que nós aprovamos no Congresso Nacional. O problema é que o que vem do Supremo Tribunal Federal não vem com menção alguma quanto à temporalidade ou período em que podem haver novas demarcações. Isso deixa uma lacuna aberta que pode gerar um problema seríssimo fundiário no país. Nós estamos correndo atrás do prejuízo, aprovamos no Senado a PEC 48 na semana passada, do senador Ilhan Gonçalves, em que a gente deixa claro o texto constitucional em relação ao marco temporal das demarcações, lá na promulgação da Constituição de 88, estamos correndo contra o tempo na Câmara dos Deputados também, porque o ministro Gilmar Mendes pediu esta pauta agora, já nessa semana, para o julgamento da lei do marco temporal. Eu temo muito que a gente fique num período de recesso, num período de férias, sem uma legislação que impeça as invasões das propriedades rurais e principalmente novas demarcações. Isso nos gera bastante preocupação aqui no oeste do meu estado, no Paraná, no sul do Mato Grosso do Sul, no sul da Bahia e vários outros estados. Tem uma série de invasões de propriedades por ditos indígenas aqui no Paraná, a maioria paraguaios que se auto-intitulam e se autodeclaram indígenas brasileiros e que estão invadindo as propriedades dos outros. A gente precisa dar um freio nisso, precisa segurar isso, e não há, por parte do Supremo Tribunal Federal, vontade nisso. Pelo contrário, o que suspendeu as reintegrações de posse aqui na região foi um despacho do ministro Fachin, antes de ser presidente do Supremo, e colocou inclusive a Força Nacional para proteger os invasores. Então, estamos vivendo um momento muito complicado e que a legislação precisa ser levada a sério. Está claro na Constituição a temporalidade das demarcações e a lei que nós aprovamos está valendo. Precisamos exigir que ela seja respeitada.